O segundo gráfico aqui agora é equivalente a quem? A 4 aqui, ó. 4. Eu vou esquecer esse valor menos 5 e vou esquecer esse valor 5. Vou trabalhar apenas com esse valor 4 aqui, observe. O 4 está aqui, exatamente aqui. Observe, tudo que está na frente do 4 é o quê? Tudo que está na frente do 4 é positivo, então eu vou ter positivo, positivo. Tudo que estiver atrás do 4 aqui vai ser o quê? Negativo. Então, ó, o 4 está aqui, então negativo, negativo. Agora, nós vamos fazer o quê? Efetuar a multiplicação entre a primeira equação e a segunda equação, certo? Vamos multiplicar quem? Multiplicar os sinais. Então, aqui, ó, eu tenho mais vezes menos vai dar menos. Menos vezes menos vai ser igual a mais. Menos vezes mais vai ser igual a menos. Mais vezes mais vai ser igual a mais. Observe que a equação ela me pede os valores o quê? Maiores ou iguais a zero. Onde é que eu tenho valores positivos aqui? Entre menos 5 e 4 e maiores que 5. Então, olha para cá. A solução vai ser o quê? X pertence ao conjunto dos números reais, tá o quê? X vai ser maior ou igual a menos 5, maior ou igual a menos 5, e x menor que, ou igual a 4, que é esse trecho aqui. Ou, lembre-se que ou é a união na matemática, ou x é maior ou igual, x é maior ou igual a 5. Por que eu tive que fazer assim? Porque essa parte aqui, ela não participa do conjunto, tá? Então, essa parte, ela tem que ser excluída. Então, eu vou ter essa daqui mais essa daqui. Então, eu vou ter x maior ou igual a menos 5, menor ou igual a 4, ou x maior ou igual a 5. Representando através do intervalo, eu vou ter o quê? Intervalo fechado para 5, intervalo fechado para 4. Unido a intervalo fechado para 5 e intervalo aberto para o mais infinito, porque aqui tende a o mais infinito. E na equação quociente. Na inequação quociente, eu vou ter a divisão entre as funções, tá? F de x dividido por g de x, né? Com os sinais maior, menor, maior igual ou menor igual. Exemplos: x mais 7 sobre x maior que zero, raiz quadrada de 3x sobre x menos 13 menor que zero, 0,32x menos 2 sobre x mais 9 maior ou igual a zero, x sobre 23 menos x menor ou igual a zero. Resolva aí na equação x ao quadrado menos 3x sobre x mais 3 menor ou igual a zero. Observe o seguinte, eu vou trabalhar com o numerador e depois com o denominador e depois fazermos a intersecção. Então, eu vou igualar a zero, a mesma coisa. Então, x ao quadrado menos 3x igual a zero. Resolvendo aí, eu vou fazer o seguinte, x ao quadrado menos 3x. O que eu posso fazer? Eu posso colocar o x em evidência, né? Então, x ao quadrado dividido por x vai dar x. 3x dividido por x vai dar 3. Então, eu vou ter x igual a zero e 3x menos... e x menos 3 igual a zero. X menos 3 igual a zero, eu vou ter que x é igual a 3. Então, eu vou ter o seguinte, x igual a zero e x igual a 3. Então, eu tenho essas duas soluções aqui, nessas duas raízes aqui. Então, 0 e 3. Então, observe que o valor de A aqui é positivo, com cavidade voltada para cima. Então, aqui eu vou ter valores positivos com relação a Y e eu vou ter aqui valores positivos com relação a Y também. E abaixo do eixo de X com relação a Y, valores negativos. Na segunda equação, eu tenho x mais 3 igual a zero. X vai ser igual a quem? A menos 3.
Como trata-se de uma função do primeiro grau, então eu vou ter uma reta, né? Então eu vou ter que os valores aqui, ó, com relação a y são positivos e esses valores aqui com relação a y eles são negativos. Jogando para cá, para fazermos o estudo dos sinais, nós vamos ter o seguinte. Então eu tenho aqui, ó, 0 e 3. 0 e 3 para o primeiro gráfico, certo? Então, observe o seguinte. 0. Entre 0 e 3, eu tenho valores o quê? Negativos. Então, eu vou vir para cá, ó. Entre 0 e 3, eu tenho valores negativos. Depois de 3 aqui, eu tenho um valor o quê? Positivo. Então, eu venho para cá, ó. Depois de 3 aqui, eu tenho valores positivos. Antes do 0 aqui, ó, eu tenho valores o quê? Descendo para cá, eu tenho valores positivos. Então, eu venho para cá e coloco, ó, valores positivo aqui, positivo aqui. Agora, eu vou esquecer 0 e 3, vou trabalhar apenas com menos 3, que é esse gráfico daqui. Observe, tudo que está na frente de menos 3 aqui, ó, ele é o quê? Positivo. Então, ó, menos 3 está exatamente aqui. Então, tudo que está na frente de menos 3, eu vou colocar o quê? Positivo. Tudo que estiver antes de menos 3 aqui é o quê? Negativo. Então, ó, menos 3 está aqui, o que vem antes dele é o quê? Negativo. Agora, vamos fazer o quê? A divisão. Só que na divisão de sinais, lembre-se que a gente também multiplica os sinais, tá? Mesmo a operação sendo divisão, nós vamos continuar multiplicando os sinais. Então, eu vou ter mais vezes menos, menos. Mais vezes mais, mais. Menos vezes mais, menos. Mais vezes mais, mais. Então, sinais iguais, sempre positivo. Sinais diferentes, vai ser sempre negativo. Só que ele fala o seguinte. Voltando aqui, ele pede o seguinte. Valores menores ou iguais a 0. Valores menores ou iguais a 0 são os valores o quê? Negativos. Então, onde é que eu vou ter valores negativos? Nos valores menores do que menos 3 e nos valores que estão entre 0 e 3. Então, eu vou ter o seguinte. X pertencente ao conjunto dos números reais está o quê? X é menor que menos 3, que é esse trecho aqui, ou, que é a união, X, que ele vai estar exatamente aqui, é maior ou igual a 0, intervalo fechado, e X menor ou igual a 3, intervalo fechado aqui também. Trabalhando na forma de intervalo, eu vou ter o quê? Intervalo aberto para menos infinito aqui, intervalo aberto para menos 3. Ou, que é a união aqui, intervalo fechado para 0 e intervalo fechado para 3. Resolver em R a inequação quociente. X mais 7 sobre 2 menos x menor que 0. Resolvendo a primeira equação, aí igualando a 0, eu vou ter que x mais 7 igual a 0, x igual a menos 7, né? Então, jogando o gráfico aí na reta, eu vou ter o seguinte. Coeficiente angular positivo, reta crescente. Então, os valores que estão acima do eixo de x, com relação a y positivo, nessa posição, e aqui abaixo, negativo. 2 menos x igual a 0. X vai ser igual a 2. Por quê? Quando eu jogar para cá esse 2, vai ficar menos x menos 2. Multiplicando por menos 1, vai ficar x igual a 2. Observe que o valor de x aqui, ele é o quê? Negativo. Então, significa dizer que a reta, nesse caso aqui, ela vai ter o sentido o quê? Contrário, decrescente. Então, eu vou ter valores positivos aonde? Para esse trecho aqui, ó, tudo que estiver acima do eixo de x com relação a y, aqui em cima é positivo. Tudo que estiver abaixo do eixo de x com relação a y vai ser negativo.
Então, trabalhando agora com a primeira função, que equivale aqui a menos 7. Vamos esquecer o 2. Então, ó, tudo que vem na frente de 7 aqui é o quê? Positivo. Então, o 7 está aqui. Então, tudo que vem na frente do 7 positivo, ó. Tudo que vem atrás do 7 negativo. O 7 está aqui, o que vem atrás dele aqui é negativo, tá? Vamos esquecer o menos 7 e trabalhar agora com 2, que é a função g, que é a segunda função. Então, ó, tudo que estiver atrás do 2 aqui é negativo. Então, ó, o 2 está aqui, tudo que estiver atrás do 2 é negativo. Tudo que estiver na frente do 2 vai ser o quê? Positivo. Fazendo a divisão, lembre-se que na divisão nós vamos multiplicar os sinais. Então, menos vezes mais vezes mais vai dar mais vezes menos vai dar menos. Ele quer o quê? Os valores menores que zero, ou seja, ele quer os valores negativos. Onde é que eu tenho valores negativos? Nos valores menores do que menos 7 e nos valores maiores que 2. Então, o conjunto de solução vai ser quem? X pertence ao conjunto dos números reais, tá o quê? X é menor do que 7 ou X é maior do que 2. Bem, chegamos mais ao final de mais uma aula nossa, né? E como sempre, eu gosto de deixar uma mensagem para vocês e a mensagem de hoje é a seguinte: é sempre assim. Coisas boas nos acontecem quando a gente acredita, quando a gente tem fé, quando a gente coloca Deus à frente da nossa vida. Dificuldade todos nós temos. A diferença é que uns assumem, outros disfarçam, uns desistem de lutar e outros lutam por ainda acreditar. Um grande beijo, fique com Deus. E resolvam as questões do praticando do livro de vocês, do módulo de vocês.